Desde a sua origem, o ensino de filosofia esteve envolto em polêmicas. No período clássico, durante a Antiguidade grega, o filósofo Sócrates foi julgado e condenado à morte por supostamente estar corrompendo a juventude com seus ensinamentos. Muitos outros pensadores que se dedicaram à filosofia e o seu ensino também foram perseguidos e atacados das mais diferentes maneiras na história. Tal como Spinoza, o filósofo da potência dos afetos, que guardou até o dia da sua morte o casaco com a marca da facada que quase tirou sua vida. Uma mostra do que pode o pensamento. Spinoza, Sócrates, Marx, Angela Davis, Hannah Arendt, entre outros, foram perseguidos, presos, condenados por questionarem o poder e defenderem as suas ideias de forma intransigente. Em nosso país, durante o período da ditadura militar, intelectuais e militantes políticos, muitos filósofos dentre eles, foram censurados, torturados, exilados, presos. A filosofia foi retirada das escolas, dando lugar a disciplinas voltadas ao controle moral e político dos indivíduos, como moral e cívica. E mesmo depois do período de redemocratização do país, o ensino de filosofia tardou a se firmar nas redes escolares, se efetuando somente em 2008, quando foi instituída a obrigatoriedade das disciplinas de filosofia e sociologia no ensino médio em todo o país. Hoje vivemos um cenário político conturbado. A ditadura militar está praticamente de volta ao poder, por meios democráticos. Um estranho arranjo político de um país desigual, elitista e neo-escravocrata. O pensamento neoliberal, dominante nas gestões governamentais, além da defesa de preceitos morais conservadores e doutrinários defendidos pelo atual governo, impulsiona um olhar tecnicista, que desfavorece de forma utilitarista e economicista o ensino de humanidades, fundamentando um projeto educacional focado exclusivamente no preparo para o mercado de trabalho. É nesse contexto conturbado e extremamente perigoso para a liberdade de expressão e do livre pensamento que se dá a reforma do ensino médio, que acaba com a obrigatoriedade do ensino de filosofia nas escolas, ameaçando a sua presença nas grades curriculares. Nesse sentido, é essencial defendermos aquilo que nos move, que nos impulsiona para além da caverna e das sombras que nos aprisionam. Isto é, a filosofia em sua relação com a vida e a potência que emana do seu pensamento. Filosofia nas escolas públicas, que eram escolas de referência. Então, repito, Pedro II, os CAPs, os colégios de aplicação e, obviamente, nas escolas confessionais. Com a ditadura militar, a partir de 64, o interessante é que não há uma proibição explícita de haver filosofia no ensino médio. O que existe é eu diria assim, uma superpopulação de disciplinas, inclusive, das disciplinas que estavam ligadas à moral e cívica, que vão tirando espaço de disciplinas das humanas. E, obviamente, a filosofia está nesse meio. E ainda mais, nas universidades ela nunca desapareceu. A filosofia continua existindo, nos cursos de graduação. Diria também que a filosofia, na questão da graduação, isso é importante, ela nunca desapareceu do elenco de disciplinas filosóficas para outras áreas do saber. Então, embora não existisse curso de graduação em filosofia em muitas universidades, ela existia como uma disciplina complementar em todos os cursos das universidades. E assim ela subsistiu, seus professores subsistiram
e apesar de todos os ataques, né, ela continuou sendo uma produtora importante de conhecimento. Mais ou menos em 1975, 1976, se pensa em discutir a volta da filosofia no ensino médio, né? Nas escolas que já não eram onde não havia mais a obrigação disso. Nós temos uma entidade que naquela ocasião se chamava Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas, que é a SEAF, que lutou muito para que isso acontecesse. Vemos que é uma discussão muito longa e toda a rearticulação se deu principalmente, mas não apenas, tá? No Rio de Janeiro e em São Paulo. No Rio de Janeiro, nas confessionais e nas públicas, e no estado de São Paulo também, nas escolas de ensino médio, nas públicas, na USP. Aprovasse aqui uma moção de defesa de que nós consideramos que a filosofia deve estar presente nos currículos, no currículo estadual do Rio de Janeiro, especialmente, no próximo ano, com no mínimo 2 temas semanais em todas as séries, esse é um ponto, com professores de filosofia formados em filosofia em todas as escolas, esse é outro ponto, e com formas de presença equivalentes caso haja alguma dessas outras alternativas curriculares que o edital apresentou. Temos pouco mais de 10 anos de experiência com a filosofia como disciplina obrigatória no nível médio. Mas ainda assim já temos condições de avaliar como muito bem sucedida essa experiência. Não só pelos relatos que temos de todas as partes, pelos estudos que vêm sendo feitos sobre o tema, a produção de materiais didáticos altamente qualificados, a preparação desses profissionais, inclusive em nível de pós-graduação, para refletir sobre o ensino de filosofia. Isso no mestrado profissional, por exemplo, o Prof. Filo, e também nos encontros da Prof. Ensino Médio, onde não apenas se trocam experiências, mas também se reflete sobre a qualificação permanente desse ensino. Defendemos que a presença da filosofia como disciplina no nível médio tem a ver com uma imagem de uma formação integral que não compreende que seja possível formar cidadãos no nível básico apenas pensando no mercado de trabalho. Eu acho que isso é um desafio, eu acho que é enganador esse discurso de que o nível médio deve preparar para o mercado de trabalho, quando na verdade temos um mercado bastante exigente, dinâmico, um contexto social em permanente transformação, que demanda que os indivíduos, não só como cidadãos, mas também como trabalhadores, como parte de uma comunidade de cultura, tenham a capacidade de se situar e refletir sobre o seu próprio contexto de uma forma autônoma. Isso é decisivo e a filosofia, além de prover capacidades de argumentar, de questionar, de estabelecer um discurso bem fundamentado, é também uma porta de entrada para um debate com as diversas áreas do conhecimento. A ficção consiste não em fazer ver o invisível, mas em fazer ver até que ponto é invisível a invisibilidade do visível. Antes da filosofia, havia uma noção de que a escola ela era unicamente para preparar você para o mercado de trabalho, para você conseguir algum emprego de nível médio, né? E com a entrada da filosofia, o conhecimento ele foi se abrindo para esse estudante no sentido dele trazer aquilo que ele vê dentro da escola para uma prática diária, né? Então você tem na filosofia um estudo da ética que faz os estudantes refletirem sobre as suas próprias atitudes, ou um estudo estético que faz eles refletirem sobre o que eles estão assistindo na TV, no cinema. Com a filosofia no ensino médio, eu brinco em dizer que ela trouxe a idade da lagarta, né? Porque o adolescente está numa fase de plena ebulição, um mundo expansivo, e daqui a pouco as questões filosóficas começam a trazer os embates do cotidiano, as questões sociais, a própria existência que é colocada em jogo, o incômodo que os professores de filosofia causam na sua prática diária.
eu digo que os professores de filosofia, eles são portadores de má notícia. Então é o drama da novela sendo debatido em sala de aula, o extermínio na comunidade local. Então nós somos, na verdade, os operários dos problemas que a escola não quer ouvir. Então eu acredito que a prática do ensino de filosofia trouxe uma espécie de holofote e clarão para questões que até então eram colocadas de modo delicado, e o olhar filosófico ele se torna de modo corriqueiro e o incômodo proposital. Hoje a gente está vivendo um tempo em que o aluno está muito longe das coisas, ele tem uma percepção muito individualizada, muito dele como total, e a filosofia meio que quebra isso, porque eu estou lidando com outras pessoas, as questões elas nos atravessam e nós atravessamos outras pessoas com as nossas questões. Então, eu acho que trazer isto para o dia a dia, na escola, né, na vida, isso prepara para tudo na vida, né? Nós não somos uma ilha. A filosofia ela traz as emergências do cotidiano, principalmente quando as questões estão ligadas ao dia a dia, né, como você citou. Quando falta merenda numa escola, quando falta água, quando falta luz. Então, esse mundo da falta, a filosofia coloca as questões necessárias e as perguntas fundamentais. A filosofia ela coloca como se fosse uma faísca, né? Vai mostrar que, na verdade, esses seres que até então são colocados como não pensantes, eles são capazes de pensar a sua própria realidade, o seu próprio real. É com rap, é com funk, é com pagode. Essas gramáticas da existência, na minha perspectiva, a filosofia toca nisso em sala de aula. A filosofia tem um papel central na formação do aluno na escola, e basta a gente olhar para a LDB e lembrar do artigo 35, que diz explicitamente que um dos objetivos ao final do ensino médio que o aluno tem de atingir são alcançar o pleno desenvolvimento intelectual, a prática plena da cidadania e o exercer de um pensamento crítico. E a filosofia trabalha exatamente com esses 3 pontos, na medida em que ela busca um esclarecimento racional, a emancipação política desse aluno e também o exercício de um pensamento crítico e livre, reflexivo. Então, a filosofia tem um papel central, e a partir desse papel central, um papel de diálogo com todas as outras disciplinas, numa formação plena do aluno. As revoluções são a locomotiva da história. Formação plena do aluno. Dava aula para uma série de estudantes que, ao ver o movimento de ocupações das escolas de São Paulo, começaram a perceber, a partir dessas reflexões filosóficas, de por que na minha escola tem uma quadra que está fechada, por que na minha escola tem uma piscina que está interditada, por que na minha escola eu não posso repetir o almoço se eu estou com fome. E essas reflexões, esses questionamentos, ficaram não só no pensamento, mas passaram para a prática. Então, os estudantes decidiram ocupar a escola, e foi muito interessante porque foi a ocupação que durou mais tempo no Rio de Janeiro. Foram 4 meses de ocupação, foi a última escola a ser desocupada. Grande parte desses alunos que ocuparam essa escola hoje estão dentro das universidades públicas. Eles passaram no Enem, passaram nos exames e hoje cursam aqui a UERJ, outros a UFRJ, outros a UF. E isso, para mim, foi a demonstração mais concreta de que a reflexão filosófica ela não se passa só na ideia, mas ela é uma atividade, ela é ação. Filosofia é diálogo. E o diálogo não é sempre uma coisa gostosa, mas é sempre necessário. Então, eu faço disso a minha prática em filosofia.
Uma das experiências que eu tenho vem disso, né, de trocar. Eu tinha uma aluna, a Cláudia, que era terrível. Uma dessas alunas que a gente não esquece, né? A gente sempre lembra o nome. Quando ela saiu eu trabalhei com ela no primeiro ano, no segundo e no terceiro. E no terceiro ano ela saiu da escola, enfim. Um dia ela apareceu à escola para conversar comigo, para professor de sociologia. E dizer, eu passei para a faculdade, passei em 3 faculdades, em primeiro lugar. E eu vim agradecer a vocês, porque foi filosofia e sociologia que me ajudou a ter o olhar que eu tenho. Nós somos portadores de má notícia o tempo todo. Então a aluna chega em sala de aula achando a atriz de cinema e a gente diz, mas o que é beleza? O sujeito chega com a sua masculinidade, né, hétero, forte, de academia, e você pergunta, mas o que é masculinidade? O sujeito com revolta contra a sua família, contra a sua questão racial, você pergunta para ele, você é negro? Então, o nosso papel é o pior de todos. O papel do professor de filosofia na sua ação diária, ele é o pior de todos, porque a gente tem que tocar nas feridas narcísicas da sociedade e no vazio embalado. É um despertar muito dolorido. Eu tive uma experiência de uma estudante no ensino médio que até então ela se achava branca e um certo dia eu disse que a Barbie era maldita e perguntei para ela se havia uma Barbie negra e ali começou todo um processo de desconstrução da própria imagem, do alisamento do cabelo. Ela odiava o próprio nariz, a própria aparência. Então vocês imaginam, 3 anos brigando contra o racismo epistêmico instaurado na alma dessa jovem estudante. E hoje ela faz psicologia e combate, né, as políticas raciais no Brasil que são impostas desde a educação básica. Atualmente eu trabalho na DIESP, que é a Diretoria Especial de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro. E eu leciono filosofia para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, das unidades escolares prisionais. E é um grande desafio, porque os alunos que a gente tem lá são alunos que têm uma história de vida de exclusão e violência. E quando eles entram no cárcere, o que eles encontram é mais exclusão, mais violência, e um ambiente em crise e um ambiente de aprisionamento. Então, a ideia de ensinar filosofia no cárcere passa necessariamente por uma ideia de possibilitar a condição de resistir à crise que é encontrada ali no cárcere, de encontrar uma possibilidade de libertação desse aprisionamento e também de um reaparecimento social dessas pessoas que estão ali praticamente esquecidas. E eu trabalho particularmente com uma perspectiva freiriana no ensino de filosofia, então eu tento trabalhar basicamente com 3 pilares na minha atividade, que é o diálogo, a reflexão e a conscientização. Independente do tema, ou do autor, ou da obra, ou do problema que a gente esteja trabalhando. Aí a gente tem alguns resultados muito positivos. Muitos alunos saem de lá, conseguem concluir o ensino médio ali na EJA e fazem a prova do Enem e são aprovados e entram nas universidades. Isso é uma grande vitória para a gente que ensina filosofia ali, ver como é que a gente tem um impacto direto na vida dessas pessoas, que eles realmente conseguem, a partir daí, se recolocar nesse mundo em crise, né? E tem uma história, algumas histórias que são muito curiosas, assim. Lá, como eu falei, é um ambiente de extrema violência, inclusive entre os próprios alunos nossos que são encarcerados. Aí eu lembro uma vez eu estava dando uma aula sobre Sócrates e o poder do diálogo. E isso impactou muito a minha turma. E depois de algum tempo eles vieram a contar que lá dentro na galeria eles já não estavam mais resolvendo as coisas na porrada. Eles estavam realmente montando um conselho e dialogando para tentar resolver algumas questões que apareciam ali. Então, assim, de um ponto de vista muito particular e uma situação muito específica, eu já consigo ver um impacto muito grande das aulas de filosofia ali dentro para mudar esse ambiente
o próprio modo de perceber a vida das pessoas que chegam ali. Precisa, quer dizer, localizar essa reforma no ensino médio no contexto em que ela foi avançada, né? Houve um impedimento do governo Dilma Rousseff, né? E imediatamente após a posse do presidente Temer, ela foi promulgada como medida provisória, 1746, e ela tramitou muito rapidamente até se transformar na chamada Lei 13.415. Ou seja, um instrumento que foi levado adiante sem nenhum tipo de consulta, né? Quer dizer, ele é um instrumento que se pretende técnico e que vai ter os impactos que vai ter lá na ponta, né? Que é o que a gente está vivenciando agora. A Base Nacional Curricular que vinha sendo discutida anteriormente não previa essa reforma, né? De maneiras que a equipe que assumiu o MEC depois do impeachment, ela teve que rever todo o programa da Base Nacional Curricular para o ensino médio. E tudo isso chega agora, enfim, a conta disso tudo chega agora nas escolas, para os gestores que têm que transformar tudo isso em currículo, né? Nesse roldão, quer dizer, nessa transformação radical que essa reforma promove, está incluída a queda da obrigatoriedade da filosofia e da sociologia nos 3 anos, nas 3 séries do ensino médio. Então, a gente tem um impacto aí, que é um impacto maior, enfim, que promove uma mudança curricular. Eu diria que a boa parte dos gestores está às voltas com a implementação dessas novas diretrizes, né? Como é que isso vai ser levado a termo. E no meio desse imbróglio todo, tem o problema de como preservar a filosofia dentro das grades curriculares que vão ser oferecidas dentro de 1, 2, 3 anos, né? Pois é, a Base Nacional Comum Curricular, ela teve que ser refeita à luz da reforma, enfim, definida pela Lei 13.415, chamada Reforma do Ensino Médio, né? A solução que os técnicos que estavam trabalhando nesse documento encontraram foi oferecer as chamadas competências e habilidades específicas só para linguagens, né, língua portuguesa e as matemáticas. As ciências da natureza ficaram de fora, só com competências gerais, e a mesma coisa aconteceu com as ciências humanas e sociais aplicadas, área dentro da qual a filosofia se insere, né? A cultura que se tinha até agora era uma cultura disciplinar, né? Em outros termos, a cultura do componente curricular. A filosofia, enfim, até a queda da obrigatoriedade, ela era oferecida como componente curricular, com 50 minutos por semana, que fosse, nos 3 anos do ensino médio. Agora ela perde essa obrigatoriedade e fica em aberto se os colégios vão oferecer isso. E aí a Base Nacional abre um leque grande, né? Isso pode ser oferecido como laboratórios, oficinas, grupos de estudo, incubadoras e vai por aí fora. E a questão toda é como é que a gente viabiliza isso, né? Sobretudo se a gente tiver em mente a precariedade histórica, quer dizer, da oferta desse ensino na rede pública, mais do que na rede privada, né? E mesmo na rede privada tem escolas que não têm um cardápio de recursos, enfim, humanos e enfim, logísticos que lhes permita fazer essa mudança radical, quer dizer, do dia para a noite. Essa é a conta que está no colo dos atuais gestores de rede e de colégios, né?
Bom, eu acho que vamos colocar a coisa em termos de importância. Primeiro, eu tenho a convicção de que no século XXI, nós estamos aí há 1 ano do 5G, da internet das coisas. 2030, os teóricos estão projetando aí como o ano em que o nosso neocórtex vai estar conectado diretamente à nuvem. Quer dizer, nós já estamos sendo hackeados. O Yuval Harari, que é um best-seller hoje em dia, tem trabalhado esse termo do homem como animal hackeável, né? Os processos de produção de subjetividade, enfim, estão acontecendo de maneira cada vez mais profunda e disseminada, né? Então eu não consigo ver, num momento civilizacional como esse, a gente tem a singularidade, ou seja, a convergência total de todas as tecnologias turbinada por inteligência artificial. Para 2045, se a gente for atrás do diretor de engenharia do Google, o Kurzweil, né? A gente prescindindo da filosofia, que, a meu ver, é o lugar natural dessas discussões, né? Dessas especulações e da elaboração ética, né? Desses efeitos das novas tecnologias. Se a gente não reservar um lugar generoso dentro do currículo, seja lá de que maneira for, para pensar nesses desenvolvimentos todos, nós vamos ficar refém dessas novas, digamos assim, dos novos processos de formação de subjetividade, né? Vamos formar uma geração que vai dançar conforme uma música que ela nem sabe direito quem é que está tocando e qual é e para onde é que vai. Mais característica ainda da potencial fusão do capitalismo e do animismo é a possibilidade muito distinta de transformação dos seres humanos em coisas animadas, em dados numéricos e em códigos. O pensamento filosófico europeu sempre se pautou num princípio universalista de verdade, no sentido de que Freud vai situar que todos os povos têm cultura, mas que o binômio cultura-civilização, que seria a maneira de você lidar na sociedade com o conhecimento, com os pensamentos, seria a exclusividade da Europa. E isso vai ter uma influência muito grande que vai gerar uma série de teorias que vão negativar a comunidade afrodescendente, como é o caso no direito, o pensamento de Lombroso, que estabelece o negro como criminoso nato, em toda uma visão eurocentrada, sendo que no Brasil a gente vai ter a Escola Baiana, em que Nina Rodrigues e seus seguidores vão estabelecer uma forma muito própria de se ver o Brasil como sendo um espaço onde a comunidade europeia teria que civilizar os negros e os índios. Então a gente vê que dentro do grupo que comanda a vida brasileira, a gente tem toda uma sequência de pensamento que vai estar voltado para teorias que acreditam numa superioridade racial por conta de religiosidade ou por conta de território diferente. Vai se criar esse princípio universalista de verdade de que homem é o cristão europeu, branco, louro, de olho azul. E esse princípio, então, vai fazer com que a sua maneira de pensar, de sentir e a sua fé seja a única aceita no mundo inteiro. Nós estamos vivendo hoje um momento muito especial de recrudescimento das direitas por conta de retorno a essa visão de princípio universalista de verdade. A comunidade afrodescendente tem uma filosofia que a gente chama de ideologia do axé. O que é a ideologia do axé? É uma visão de que eu não vivo individualmente. Enquanto no mundo judaico-cristão, a filosofia do mundo judaico-cristão é o individualismo. O que interessa é você, se a sua família está bem, está protegida, o resto que se dane. Nós temos uma visão de família não biológica, de família extensiva. A família extensiva africana, ela estabelece que os laços afetivos entre as pessoas é que são importantes.
Então, a família é aquele que pensa junto, que senta junto, que está junto na alegria e na tristeza. Então, nós temos duas filosofias bem distintas. O mundo indígena e o mundo negro-africano trabalham com a integração da tribo, com a redistribuição, com a visão do conjunto, crescimento de todos por um e um por todos. Se eu não sei o que eu quero que os meus filhos e netos consigam, como é que eu vou encaminhar a minha vida num sentido de valores, de beleza, de arte, de felicidade, de alegria, e que é preciso se manter determinadas ideias que propiciem ao ser humano uma condição de respeito à vida, de respeito à natureza, de trabalho conjunto, de crescimento, e de que ter 4 refeições por dia não pode ser privilégio de um grupo, de que viver num palacete não pode ser algo que conforte as pessoas e que elas olhem as outras na rua embaixo de um papelão e achem que aquilo é normal porque ele não se esforçou. Esse sentido de solidariedade humana, esse sentido de humanidade é profundamente filosófico. Como pode-se pensar em tirar a filosofia da escola? Porque, na verdade, quando querem uma escola sem partido, ela já está com um partido, que é justamente de não pensar no outro, de ter uma visão universalista de verdade, de menino vestir azul e menina vestir rosa. Isso é um posicionamento, é uma filosofia absolutamente individualista. Nós temos que continuar lutando para que novas ideias sejam vistas, sejam aceitas e que se entenda como é necessário lutar pela humanização da humanidade. A este novo caráter descartável e solúvel, a sua institucionalização enquanto padrão de vida e a sua generalização ao mundo inteiro, chamamos o devir negro do mundo. O projeto Escola Sem Partido surge por iniciativa de um deputado estadual do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro entra em contato com o advogado Miguel Najib, que é o coordenador do movimento que tem o mesmo nome, Escola Sem Partido, e pede para que ele escreva um projeto que capture as ideias do movimento. E aí aparece o primeiro em maio de 2014 aqui no estado do Rio de Janeiro, na Alerj. Algumas semanas depois aparece um segundo, agora na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pelo Carlos Bolsonaro. Mas a grande questão é que quem efetivamente escreveu, que foi o advogado, ele compartilhou como minuta de anteprojeto municipal e estadual no site do movimento. E aí, isso que muitos chamam de uma onda conservadora, espalha o projeto pelo país. Então é assim que ele surge. Agora, o que é? Ele recebe o nome com base no movimento homônimo, né, que surge em 2004, criado pelo advogado Miguel Najib. Na verdade, inicialmente ele era só um site, o site escolasempartido.org, e ele foi criado como um espaço para que os estudantes do ensino da educação básica e do superior pudessem postar suas denúncias sobre doutrinação ideológica. Eles tendem a perseguir especialmente as disciplinas de ciências humanas. Eu não estou dizendo aqui que o impacto seja só nessas áreas. Isso foi uma coisa que eu aprendi nisso. Eu falava, não, só as ciências humanas são mais perseguidas. Mas um professor que faça um trabalho bacana em matemática, em física, também vai ser perseguido. Mas eu acho aqui que filosofia e sociologia, por serem disciplinas que tiveram obrigatoriedade mais tardia, né, por lei, elas são alvos maiores. E porque elas normalmente são trabalhadas no ensino médio. Mas, independente da aprovação ou não dos projetos, ao meu ver, a pior consequência são os professores começando a se autocensurar por medo. No discurso deles, eles falam, olha, a escola sem partido não é nada além do que já está previsto na legislação. Eles querem dar a impressão que tudo que eles estão defendendo é o que está dito na Constituição, o que é uma balela. Esse projeto, ele entra dentro de uma estratégia maior de manipulação política do pânico moral. Tanto que o Escola Sem Partido, se olha os primeiros projetos, não faziam menção à discussão de gênero. Só que o Brasil, a partir de 2010, começa em 2010, 2011, começa uma perseguição ao material que acabou sendo chamado até hoje de kit gay. Só que o kit gay não existe e não foi distribuído. Era um material chamado Escola Sem Homofobia, que estava sendo elaborado em 2010, 2011, e que, por conta da polêmica, nem chegou a ser distribuído. Mas até hoje, então, se usa ainda a mentira, o fake news do kit gay.
E o que acontece? As famílias, tem muitas famílias que não sabem absolutamente o que acontece no cotidiano da escola. E vem alguém e diz, olha, eles querem transformar o seu filho em gay e lésbica. E muitas vezes esse tipo de informação mentirosa chega via religião. E aí esses pais ficam desesperados, né? Como assim? Teve uma vez uma senhora entrou em contato com a gente pela página, Professores contra Escola Sem Partido, dizendo que ela ia na escola e ia queimar os livros didáticos. E eu falei, por que a senhora vai queimar os livros? Porque eu recebi por WhatsApp o que tinha no livro das crianças. Eu falei, minha senhora, provavelmente esse material que você recebeu é falso. Ela, não, minha amiga me mandou em PDF. E aí era, obviamente, uma fabricação. E pelo Brasil, quando eu vou nos debates, os professores que resistem, apesar de serem perseguidos, são professores que estão inseridos em redes de sociabilidade docente fortes. Então, professores fazem parte, tem uma equipe que apoia, fazem parte de algum movimento social, tem um sindicato presente que faça esse apoio. Então, eu acho que nosso maior desafio é criar essas redes, fortalecer e criar onde ela não existe, essas redes de sociabilidade, para que os professores possam fazer o seu trabalho. Eu não estou nem dizendo de ir além, estou falando para que eles possam discutir o mínimo, né, para fazer o que eles foram formados para fazer. Cada vez mais acho importante que os professores conheçam a legislação, porque muitas vezes, como eu disse, essas campanhas partem da mentira. Então, com relação à questão de gênero, eles dizem, olha, não foi, no Plano Nacional de Educação foi proibida a discussão de gênero, a Casa do Povo decidiu. E é mentira. O que acontece é o Plano Nacional de Educação são metas, né, em 10 anos, o que nós queremos com a educação. E originalmente tinha uma meta que descrevia todas as formas de desigualdade a serem combatidas. E eles conseguiram tirar a menção explícita a gênero. Só que isso não constitui uma proibição. Teve um caso que eu vivi, um professor num evento de ensino de história, um professor me contou que uma família foi reclamar para a direção que o professor de história, no caso ele que estava narrando a história, estava discutindo quilombo e que quilombo não era assunto de sala de aula. E que aí que o próprio diretor pegou o planejamento anual da escola e falou, olha, está aqui, isso é conteúdo, está aqui no planejamento do professor, está aqui, ó, isso aqui é lei 11.645, isso é conteúdo obrigatório, não é opcional. E está sendo discutido dessa maneira, fez um trabalho com os pais nem chegaram a falar com o professor. Mas o problema é que nem toda direção faz esse trabalho, né? Nem todo professor tem essa proteção de uma equipe. Então, eu acho que fazer circular essas informações, criar essas redes de proteção, são uma estratégia importante no contexto que nós estamos vivendo. A onda conservadora é exatamente aquilo que a filosofia não quer. A filosofia, exatamente pelo seu caráter crítico, pelo seu caráter de poder sempre estar com um pé atrás com relação a tudo que se manifesta imediatamente como verdade, por ter um pé atrás com relação aos preconceitos, a importância da filosofia neste momento ela é crucial, porque é aquilo que pode, obviamente, fazer com que as pessoas saiam da letargia, que as pessoas saiam dos preconceitos. A filosofia tem o dever, a obrigação de dizer que ideia não pode ser preconceito, né? Ideia tem que ser algo que se manifesta a partir da controvérsia, a partir de uma certa dialética de pares contraditórios, de oposições, e que isso é sempre bem-vindo do momento em que nós pensamos na realidade, seja ela realidade natural, seja realidade física, política, moral, econômica. Creio que a filosofia tem uma importância fundamental, como sempre teve. O reconhecimento disso é mais complicado, porque, na verdade, se eu tenho uma população que está acostumada ao imediato, que está acostumada a pouca reflexão, que está acostumada a compreender que aquilo que é dito pela mídia, pelas autoridades, supostas autoridades, é verdade. Então é difícil, eu reconheço, desmantelar isso, mas a filosofia tem que saber como fazer. Essa é a tarefa da filosofia desde Sócrates na filosofia grega ou até antes, né? Ela tem que desarticular, ela tem que desestabilizar, ela tem que inquietar e ela tem que transformar a realidade que é simplesmente vivida e pouco experimentada assim, mas pouco trabalhada do contexto do conhecimento, em algo que tem que ser compreendido pelas pessoas.
E aí não vale só colocar o jovem, a criança que pode fazer filosofia, mas eu diria que isso deve estar presente em toda a sociedade, até naqueles que já conseguiram até passar por uma universidade, mas que aprenderam um pouco do que é que significa questionar, valorizar o pensamento e refletir sobre o próprio pensamento. Na medida em que eu perco a minha sensibilidade, em que eu vou aderir às armas, em que eu vou achar que racionalmente eu posso resolver tudo, eu não perco apenas a minha emoção, eu perco a minha humanidade. E eu acho que só usando a palavra, só usando o afeto, só usando o abraço, só usando o encontro, é que a gente pode construir um mundo melhor. Então, ao longo desse tempo eu percebi que nós não poderíamos ser só contra, nós precisaríamos de uma pauta propositiva. Eu acho que esse é um ponto-chave também nessa resistência. Por isso nós escolhemos a discussão sobre educação democrática. Porque a educação democrática, nesse contexto, é uma pauta de defesa da democracia na educação, e através dessa pauta nós podemos defender elementos essenciais, né? Educação em direitos humanos, educação ambiental, laicidade nas escolas, gestão democrática, o combate a todas as formas de desigualdade, opressão, que na sala de aula se convertem em forma de exclusão, pensar uma pedagogia decolonial que problematize a maneira como todas essas desigualdades são gestadas dentro de uma matriz colonial de dominação. Então, acho que essa é uma chave importante. Eu acho que essa defesa da filosofia e da sociologia, da educação física e das artes, que são as mais atacadas, como nós vimos na reforma do ensino médio, que excluiu explicitamente a obrigatoriedade da educação física e das artes, deixou a filosofia e a sociologia num limbo, porque não revogou a lei que tornou obrigatório, mas tirou os incisos da LDB que falavam explicitamente sobre isso. Então, a gente precisa pensar essa defesa da filosofia dentro de uma proposta mais ampla, explicar não só, eu quero fazer a defesa corporativa da filosofia ou da história da geografia, é dizer por que a filosofia é importante para a nossa visão mais ampla de democracia e de educação.